Vamos meditar numa palavra que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, verso 21 e 22. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 21 e 22. Creia que uma unção de liberdade, uma unção de libertação nesta noite vai possuir a sua vida se você crer nesta palavra. Deus abençoe nossos irmãos da música, que louvam a Deus aqui às quartas-feiras. Fazia tempo que eu não ouvia. E muito bom, gente. Deus abençoe vocês, viu? Deus realmente se faz presente no meio de vós. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 11, verso 21 e 22 nos diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Vamos ler mais uma vez. Hoje é o culto da vitória, culto de milagres. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Meus queridos, esta palavra aqui proferida pelo próprio Jesus, esta palavra que saiu da boca de Jesus, Ele está nos indicando, Ele está nos instruindo, nos ensinando como acontece o processo de libertação, como acontece o processo aonde Jesus chega e traz liberdade ao ser humano. Observe que esse valente que Jesus está falando é o inimigo das nossas almas. Se você ler o contexto, você vai perceber que Jesus está chamando o diabo de valente. A primeira lição que você deve entender, que nós devemos entender, é que jamais devemos subestimar a força do inimigo. Jamais devemos subestimar a força que ele tem. Mas também não devemos ter medo dele, porque a palavra de Deus diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então o Senhor Jesus, Ele está dizendo: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o quanto tem. O que é um valente? Observe, uma pessoa que se denomina valente é uma pessoa que ela está no ambiente, ela está em algum lugar onde ela entende, ela sente que ela está dominando e não é dominada por ninguém. O valente, ele se torna valente quando ele entende que ele tem força suficiente para dominar e não ser dominado. Então, isso se denomina um valente. Por quê? Porque ele não tem medo, não há ninguém que segure ele, não há ninguém que domine ele. É assim que aconteceu na vida daquele gadareno. O episódio que acontece no Evangelho segundo escreveu Marcos, aonde a palavra do Senhor diz que aquele homem de Gadara havia uma legião de demônios. A Bíblia fala em legiões. Observe que Jesus, ele entra na cidade de Gadara e ele vai de encontro a um homem que está possesso por espíritos imundos.
A Bíblia chama de espírito imundo. Por que espírito imundo? Porque o seu habitar, a sua morada era nos sepulcros, no cemitério, ou seja, ele não mantinha sua higiene pessoal, ele não tomava banho, ele não se alimentava direito, ele vivia todo maltrapilho. Não sendo bastante, a Bíblia diz que ele clamava de dia e de noite, ou seja, esse homem não dormia, esse homem não tinha paz nem de dia e nem de noite. Por quê? Porque as legiões que possuíam o seu corpo lhe atormentavam. A Bíblia também vai dizer que esse homem, ele cortava-se com pedras o seu corpo. A Bíblia também vai mostrar que esse homem, ele tinha algumas manifestações violentas, ao ponto das pessoas tentarem prender ele com grilhões, com algemas, com correntes, mas todas elas esse homem arrebentava pela força dessa legião demoníaca que havia no corpo desse homem. Havia ali um espírito que dominava, havia um valente que dominava a vida desse homem e fazia mal para a sua vida, para aquele próprio gadareno, aquele pobre gadareno. Quando a presença de Jesus chega na vida daquele homem, as coisas mudam. Mas observe, aquele homem ali não conseguia ser manietado, não conseguia ser segurado por ninguém. Uma legião de demônio, a história romana vai nos dizer que uma legião de soldado romano era composto por 6.000 homens. Uma legião de soldado romano era composto por 6.000 homens. Mas quando Jesus chega diante desse homem, possuído de legiões demoníacas, agora a Bíblia diz que essa legião se curva, se dobra diante do Cristo e começa a bradar dizendo: que temos nós contigo, ó Filho do Deus vivo? E o Senhor pergunta: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Aqueles demônios respondem: legiões. Eles não falam no singular, eles falam no plural, eles dizem legiões, ou seja, havia mais de uma legião de 6.000 demônios. Eu disse que uma legião de soldados romanos possui 6.000 soldados, mas agora esses demônios estão dizendo legiões. Havia mais do que 6.000 demônios no corpo de um pobre gadareno. Gadareno porque era Gadara a sua morada, a sua habitação, as terras de Gadara. Agora o Senhor Jesus chega ali e muda a história. Por quê? Porque está diante de mais de 6.000 demônios aquele que é mais valente que o valente. E quando ele chega, não importa a quantidade de legiões, não importa a quantidade de manifestações satânicas, está no recinto, um a um tem que se dobrar diante daquele que é mais valente do que o valente. A Bíblia diz que aquela legião se prostra diante do Deus vivo, do nosso Cristo, e o Senhor dá ordem: retiram desse homem agora. Aqueles demônios clamam por Jesus. Observe que o verso 22 do Evangelho de Lucas vai dizer: mas porém, vindo outro mais valente do que ele. Qual é esse outro? O próprio Jesus. Quando o homem está sem Jesus, esses valentes, essas legiões dominam. Mas agora, quando o valente, mais valente que o valente entra, que é o próprio Jesus, quem domina é ele, quem governa é ele, quem ordena é ele. Todos têm que obedecer à ordem de Jesus. Agora esses demônios se curvam diante do mestre, e o Senhor dá ordem para que eles se retirem da vida daquele gadareno. Mas eles clamam dizendo: por favor,
Mande-nos ir a ter com os porcos, permita-nos entrar na vida dos porcos. E o Senhor Jesus, Ele permitiu, a Bíblia diz, que Jesus dá ordem agora, para que essa legião entre na manada de porcos, de aproximadamente 2.000 porcos, que estavam ali sendo apacentada por alguém, estavam ali pastando por perto daquela região ali. A minha pergunta é, pastor Jean, a minha pergunta é, evangelista irmão Cláudio e os demais ouvintes, por que agora esses demônios fazem um pedido que Jesus atendeu? Eu poderia colocar até um tema, um pedido dos demônios que Jesus atendeu. Muitos iam ficar assustados com esse tema, mas é isso que aconteceu lá no Evangelho de Marcos, naquele episódio do Gadareno. Os demônios pediram: deixa que nós entre nos porcos, e Jesus deixou, atendeu o pedido daqueles demônios daquela legião. Eu pergunto, por que os demônios queriam entrar nos porcos? Segunda pergunta, por que Jesus deixou que aqueles demônios entrassem naqueles porcos? Eu comecei a perguntar para Deus, por que isso, Deus? E eu fui entender que aqueles demônios queriam entrar naqueles porcos, porque nos porcos ali havia uma porta, ou seja, havia uma brecha que eles podiam entrar. Por quê? Porque a terra de Gadara, a região de Gadara, era uma região que era ali alimentada pela doutrina mosaica. A região de Gadara, aquela região de Gadara era um lugar que era regido pelas leis de Moisés. E na lei de Moisés está escrito que não pode ter porcos naquele lugar. Até hoje, os porcos não podem pisar naquelas terras. Ou seja, o porco não pode pisar nas terras santas. E na terra de Gadara, era uma região que era regida pela lei de Moisés. Então ali havia uma desobediência à lei. Ali estava havendo uma desobediência à palavra e à doutrina de Deus, a doutrina que vinha por Moisés. Por quê? Porque havia um pastor ali com porcos naquele lugar. Então logo eles estavam quebrando a lei. E toda a lei que é quebrada, quando a palavra de Deus é desobedecida, quando a palavra de Deus é quebrada, escute bem, meu querido, por que muitas vezes os demônios entram e saem, e a pessoa não sabe o que está acontecendo? Ela vem para o culto, recebe oração, ela é liberta, mas quando volta de novo, os demônios voltam novamente. Ela nunca consegue libertação total. É o que acontecia ali em Gadara. O inimigo ele tinha poder ali. Satanás ele se tornava valente. Sabe por quê? Porque havia desobediência da palavra. E aonde há desobediência da palavra, Jesus não está no meio. Mas Jesus chegou ali para mudar a situação de Gadara. Aquele homem ali que estava apacentando aqueles porcos, estava quebrando com as leis de Moisés, estavam quebrando com as leis de Deus. E aonde há desobediência à palavra de Deus, há liberdade para os demônios entrar. Aonde há desobediência com a palavra de Deus, há liberdade para o inimigo agir. Então eu quero te dizer uma coisa, querido: quer ser liberto por Jesus, quer ser tocado por Jesus, fecha a porta que precisa ser fechada, fecha a porta que precisa ser fechada, e Ele vai abençoar a tua vida. Quer ser tocado por Jesus, fecha a porta que está aberta para os inimigos entrar, fecha as portas, obedeça a palavra de Deus, e o mais valente vai dominar todas as coisas e vai te dar vitória. Mas o Senhor chegou naquele lugar. Jesus chegou naquele lugar, e quando aqueles demônios entraram naqueles porcos, os demônios foram água abaixo e todos morreram afogados naquele momento. E ali a
porta da desobediência foi fechada e aquele homem foi liberto por Jesus, porque o valente, mais valente que o valente, chegou ali naquele lugar. O mais valente chegou naquela região, o mais valente chegou em Gadara, dominou aquele valente, dominou aqueles demônios, amanetou aqueles demônios e deu vitória para aquele pobre homem. A Bíblia diz que agora aquele homem estava andando em perfeito juízo, bem vestido. Ele queria acompanhar Jesus. Quando Jesus sai de Gadara, ele pede para Jesus: deixa eu ir contigo, Jesus, deixa eu te acompanhar, Jesus. Jesus disse: não, querido, fica aqui. Mas por que, Jesus? Porque você precisa dar testemunho do que quão grandes obras Deus tem feito na tua vida. Quando você recebe um milagre da parte de Deus, querido, o desejo de Deus é que você testemunhe o que Deus tem feito na tua vida. Quando você recebe uma vitória da parte de Deus, a vontade de Deus é que você testemunhe o quão grandes coisas Deus fez na tua vida. Eu quero te dizer uma coisa: aqueles homens não puderam amarrar aquele gadareno, sabe por quê? Porque tem coisa que a força humana não vai fazer. É mediante o poder de Deus que as coisas vão acontecer. É mediante um encontro com Jesus que as coisas vão acontecer. Ei, querido, é um poder mais forte que deve ser dominado. Aquilo que está te dominando. O valente, ele se torna valente quando ele se sente dominador e não consegue ser dominado por ninguém. Eu pergunto para você nesta noite: o que é que está dominando a tua vida, que está te trazendo prejuízos na tua vida espiritual? O que está dominando a tua vida, que está trazendo prejuízo na tua vida social, na tua vida financeira? O que é que está dominando a tua vida, que está trazendo prejuízo para a tua saúde? O que é que está dominando a tua vida, que está trazendo prejuízo no teu relacionamento com a tua família? O que está dominando a tua vida, que você não consegue vencer, que você quer prosperar? Uma coisa deve ser feita: se coloca na presença de Deus, como aquele gadareno entrou. Se encontre na presença de Deus, assim como aquele gadareno esteve. Pode ter certeza que o momento que você estiver na frente do mais valente que o valente, ele vai manietar isso que está te dominando, ele vai dominar isso que te perturba, e ele vai dar vitória para você. Talvez a arrogância tenha dominado a tua vida, e isso tem prejudicado você em muitas áreas. Talvez o preconceito, o prejuízo das tuas finanças tem prejudicado a tua vida, e só tem acumulado, e você não consegue vencer. Entrega tudo nas mãos do mais valente nesta noite, e ele vai ajudar você a vencer. Talvez o orgulho tenha dominado a tua vida. Ei, meu querido, se tem um inimigo forte na vida do homem, se tem um inimigo que é valente contra a vida do ser humano nos dias de hoje, é um valente chamado orgulho. Tem muitas pessoas que têm o orgulho dentro de si, e isso está lhe dominando. Ele pensa que está dominando, mas na verdade, meu irmão, você está sendo dominado. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Não foi à toa que Ele te colocou aí. Deus está te dizendo: eu preciso dominar esse valente chamado orgulho que há dentro da tua vida, porque ele está corroendo você por dentro, ele está destruindo você por dentro sem que você perceba. Observe que muitas pessoas se afastam de você devagarinho por causa do orgulho. Observe que você tem dificuldade de relacionamento. Observe que você tem dificuldade de fazer amizade, de as pessoas terem você como uma pessoa legal. Sabe por quê? Por causa do orgulho. E o Senhor está me dizendo aqui nesta noite: se você quiser, eu domino esse orgulho, mas tem um detalhe: você tem que descer. Você tem que descer e reconhecer isso, e o Senhor Jesus vai dominar esse valente e vai te dar vitória. Aleluias. É só a presença de Deus que faz isso. É só a presença de Deus que faz isso. O que está dominando a sua vida? A ira, as obras da carne. O que está dominando a sua vida? O que faz você se afastar de Jesus? O que faz você não buscar a presença de Deus? O que é que está fazendo você ficar cada vez mais distante de Jesus?
e você não está percebendo. Existe um valente na tua alma. O Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. Existe um valente no teu espírito, no teu coração, que lentamente está fazendo você se afastar de Deus, lentamente está fazendo você se afastar do propósito de Deus. Eu sei que tem muita gente que está com vontade de sair daí, mas o Senhor está te segurando aí nesta noite, e é para você ouvir o que Ele tem para você, e Ele quer dizer para você o seguinte, que ainda há uma oportunidade, a misericórdia dEle está estendida sobre você, ainda dá tempo de Ele mudar toda essa situação, ainda dá tempo de Ele mudar toda essa história. Basta você se render a Ele nesta noite, basta você se entregar à presença dEle nesta noite, que é real. Basta você entregar-se totalmente a Ele e o adorar como esse gadareno fez. A Bíblia diz que quando ele viu Jesus de longe, ele se prostrou e o adorou. Adore ao Senhor aonde você está nesse momento e diga para Ele: eu preciso, Senhor, eu preciso, Senhor. É só a presença de Deus que pode mudar a tua vida, é só a presença de Deus que pode mudar a tua casa, é só a presença de Deus que pode manetar esse valente, é só a presença de Deus que pode dominar isso que está te dominando. Clame pela presença de Deus nesse momento, clame pela presença do Senhor nesta hora, onde quer que você esteja nesta hora. Clame pela presença do Todo-Poderoso. É só a presença de Deus, é só a presença de Deus que gera milagre, que gera libertação. Creia no poder que há na presença de Deus. Não almejo nada que o mundo dá, Aleluia. pois meu coração deseja Aleluia. separar só a tua presença, só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar, nada que existe pode se igualar com a tua presença, com a tua presença. É a tua presença, é a tua A presença de Deus é real em nosso meio. Receba a presença de Deus na tua casa agora. que me faz esperar, que me faz confiar em ti. A presença do Senhor está entrando em lares, em corações, em vidas agora, e vai fazer milagre. É a tua presença, Sinta a presença do que Todo-Poderoso me faz agora. descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença. Eu quero orar por você nesse momento. Pode continuar, irmãos. Podem continuar bem baixinho. Eu quero orar por você nesta noite. Tem pessoas aqui que já têm nos mandado pedido de oração. A nossa irmã Sandra Frois pede oração, precisa do milagre. Também a nossa irmã Mara e Fabiano de Coronel Bicaco pedem oração, estão ligados com a gente. Zeni Rodrigues pede oração pela sua coluna. Deus te toca na tua coluna hoje, se tu creres. Ivonete pede oração por sua família. José Rodrigues pede oração por João Manuel. E nós estaremos orando nesse momento. Milagres serão liberados nesta hora. Você crê que milagres serão liberados nesta hora?
Deus dos céus, nesta hora, vai abrir os céus sobre a tua casa, sobre a tua vida, e a unção do Espírito Santo vai tomar você aí onde você está agora. Creia em nome de Jesus, que a unção de milagres agora entra na tua casa, entra na tua vida, entra no teu lar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sinta a presença do Senhor agora. Seja tocado agora em nome de Jesus. Seja tocado agora, seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esta enfermidade que está na tua coluna agora, desapareça em nome de Jesus. Que a tua coluna volte para o lugar agora em nome de Jesus. Seja tocado pelo poder do Senhor agora. Você que tem problema nas tuas vistas agora, volte a enxergar agora pelo nome de Jesus. Você que está com problema nas tuas pernas, nós oramos agora em nome de Jesus. Levanta e anda agora. Seja tocado agora pelo poder do Senhor agora. Seja tocado agora na tua casa, na tua família agora. Aleluia, Deus está nesse É lugar. tua presença, é tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença. Aleluia.